Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com auxílio de um adulto responsável e de sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre o que você aprendeu e que ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas, diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Você já participou de uma gincana na sua escola? Nessa sequência de atividades, vamos resolver diversos problemas relacionados à organização de uma gincana. Além de ajudar nossos colegas a organizar esse evento, iremos aprender um pouco mais sobre a divisão. Atividade 15.1. Para começar o planejamento da nossa gincana, reflita. Quais provas e atividades podemos colocar numa gincana? Que tal fazer uma lista no seu caderno? Você também pode aprofundar suas anotações pesquisando as regras desses jogos e brincadeiras. Que tal? Os alunos da escola desta atividade já pensaram em algumas atividades. Primeiramente, pensaram em queimada e futebol, mas eles estão com alguns problemas. Vamos conferi-los na página 93? Lembrando que você deve ler os problemas com atenção, grifando as informações que você achar importante. Reflita. Em quais dessas situações utilizamos a multiplicação? Por quê? Em quais dessas situações utilizamos a divisão? Por quê? Qual estratégia você irá utilizar para resolver cada situação? Registre em seu livro de atividades não somente a resposta final, mas como você pensou a sua estratégia de resolução de problema. Atividade 15.2. Olá! Na atividade anterior, qual estratégia você utilizou para resolver os problemas? Você utilizou a operação ou a divisão? Ah, que legal! Muito bem! Se você resolveu de outra maneira, tudo bem também. Agora, vamos conversar um pouco mais sobre a divisão, ok? Nessa atividade, a professora Simone precisa dividir 75 bexigas em 3 equipes. Para isso, ela utilizou a operação da divisão, mas ela registrou da seguinte maneira. Vamos observar juntos. Por que o esquema apresenta primeiramente o número 75? Como é possível identificar no esquema as 3 equipes? O que representam os números 10 e 5 e os números 45, 15 e 0? Observe que este esquema é organizado de tal maneira que aparece primeiramente o total de bexigas, em seguida a representação das 3 equipes por meio de 3 subdivisões. O número 10 representa o que cada equipe recebeu de bexigas na primeira rodada de distribuição, sobrando 45 bexigas, que foram distribuídas novamente, com 10 para cada equipe, sobrando 15, que novamente foram distribuídas para as 3 equipes. No final, cada equipe ficou com 25 bexigas, pois é a soma do número de bexigas recebidas em cada etapa da distribuição.
Agora que já entendemos o registro da professora Simone, explique-o com as suas palavras na questão 1. Em seguida, utilizando este mesmo procedimento, resolva a questão 2. Atividade 15.3. Gostou do jeito que a professora Simone fez a divisão na atividade anterior? Agora vamos ver mais um exemplo dessa maneira. Leia o problema do Sr. Paulo na página 95 e vamos observar o registro que ele fez. Perceba que ao escrever 100 duas vezes, ele está, na verdade, distribuindo nas duas caixas. Ele vai estimando e distribuindo em 2. Em seguida, ele vê quanto ainda resta e continua distribuindo em 2 caixas, até que não sobra mais nada. É importante percebermos também que na divisão, todo mundo deve ficar com a mesma quantidade. Por isso, temos os mesmos números aparecendo 2 vezes. O que mais você pode observar nesse registro? Observe e reflita. A partir das perguntas da questão 1 e 2, anote o que você pensou. Atividade 15.4. Nesta atividade, iremos resolver um problema com as medalhas da gincana. Pedro precisa guardar as 540 medalhas em 3 caixas iguais. Vamos ver como ele pensou e registrou essa operação na página 96. Observamos que Pedro resolveu da mesma maneira que fizemos nas atividades anteriores, não é mesmo? Nas atividades anteriores, conhecemos uma maneira interessante de resolver a divisão de números naturais. Agora, vamos comparar com outra forma de registro. Já observamos como Pedro resolveu o problema das medalhas. Vamos analisar agora o registro de Renato, que também está na página 96. Reflita. Analise o registro de Renato. Como ele deve ter pensado ao fazer esta conta? O que representam no cálculo do Renato os números localizados abaixo do 3? Por que Renato usou subtrações durante seus cálculos? O que ele obteve com isso? Por que deu 0 como último resultado após vários cálculos abaixo do número 540? Agora vamos observar os 2 registros. Como Pedro utilizou o número 3, número de caixas do problema, que é o divisor do procedimento de Renato? No segundo procedimento, o de Renato, está escrito o número 180 no resultado, o que não acontece no primeiro procedimento. Por quê? Como podemos identificar esse número no procedimento de Pedro? A partir dos questionamentos que fiz, perceba quais são as semelhanças e as diferenças entre esses 2 procedimentos e os seus registros. Em seguida, escreva um pequeno texto do que você observou. Se o espaço não for suficiente, utilize seu caderno de matemática, registrando a data e o número da atividade. Atividade 15.5. Nossa gincana chegou ao final e a professora Simone precisa organizar 275 alunas em 3 grupos para apresentarem uma dança. Vamos ver como ela resolveu esse problema? Acompanhe na página 97. Reflita sobre o questionamento que irei fazer agora. Quais etapas a professora fez para chegar no resultado? O que há de diferente nesse cálculo registrado pela professora Simone? Por que, no final, a professora colocou 2 meninas como organizadoras da entrega de medalhas? Perceba que nessa divisão tivemos resto, ou seja, sobram meninas. A professora conseguiu formar 3 grupos com 91 alunas, sobrando 2 alunas, que irão participar de outra atividade, a entrega de medalhas. A professora precisa de 3 grupos iguais, então não seria possível deixar os grupos com números diferentes de participantes. Bom, nessa sequência, nós analisamos 2 tipos diferentes de registro para a divisão, não é mesmo? Qual das estratégias você achou melhor?
Com qual delas você se sentiu mais confortável para realizar a divisão? Escolha a que for melhor para você. Agora, na questão 2 da página 97, você irá realizar algumas divisões com a estratégia que você escolheu. Ainda te proponho um desafio, hein? Que tal resolver todas as divisões utilizando as duas estratégias? Utilize seu caderno de matemática caso o espaço no livro não seja suficiente. Lembre-se de colocar a data e o número da atividade. Bom trabalho! Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, agora no canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.